Olá, muito lindos deste canal. Como nós já falamos em outros vídeos, o nosso compromisso com este canal é estar passando as mensagens psicografadas pelos irmãos da luz ao longo de muitos meses, muitos anos até. Esse canal tem dois objetivos. Um é este, estar compartilhando essas mensagens, e o outro a gente fala depois. Tem dois objetivos, mas já eu falo para vocês qual é o outro, ok? A mensagem de hoje é de extrema urgência, porque é uma coisa que nós vivemos e é algo que nós não paramos para perceber, algo que nós não paramos para... às vezes nos pega de surpresa. Então diz o seguinte, essa mensagem, que nós desejamos a paz, desejamos a luz, a misericórdia divina para os nossos irmãos, para o nosso planeta. Na nossa prece nós esquecemos de dizer, deixamos de pedir que a paz se faça em nós, para que nós possamos ser mensageiros da paz por onde nós estivermos. E ele continua: a paz feita em nós é arrimo para a paz do mundo. E ele diz que nós devemos, ele diz, sigamos vigilantes em nossos atos, hoje mais que sempre. Aí é bem importante que ele coloca onde o caos parece que prevalece nas relações humanas. E é importante a gente entender, a gritaria ensurdecedora habita em muitas criaturas invigilantes, que tão logo encontram oportunidade, se externalizam, roubando a paz do ambiente e dos demais próximos, que distraídos se deixam abater, caindo assim todos em desmandos, por vezes de difícil compreensão e por vezes danosos de forma irreversível. Aí ele diz que nós pedimos a paz para o mundo, mas esquecemos de pedir a paz para nós mesmos. E que hoje, mais do que nunca, nós nos defrontamos a cada momento, a cada minuto, a cada vez que nós saímos da nossa casa, e até na nossa casa principalmente. Nós nos defrontamos com a falta de paz do nosso semelhante, né? E essa é como ele coloca assim, que a gritaria ensurdecedora que habita em nós, que habita no semelhante, ela se externaliza, e à medida em que ela se externaliza, nós, estando invigilantes, nos envolvemos com essa gritaria. Vamos tentar citar um exemplo, por exemplo, no trânsito, que é uma coisa que faz parte da nossa vida extremamente a cada momento. Todos os dias que nós vamos sair, nós vamos para o trânsito. De repente, nos defrontamos com algum conflito que esteja havendo no trânsito. Se nós estamos invigilantes e a gritaria daquela pessoa, se for ensurdecedora, uma pessoa que desce do carro, que começa a fazer uma gritaria, que esbarrou em alguém, ou que alguém esbarrou nela, e ambos têm essa falta de paz interior, essa angústia, essa gritaria, o que começa? Começa um bate-boca, começa um diz-que-me-diz-que. Aí o que está atrás desce do carro, se estiver vigilante, e vai se meter nessa conversa ou nessa briga. O outro de trás, de repente, também vem para poder defender um ou outro testemunha, e começa aquele bate-boca. E às vezes o mais importante é nós estarmos vigilantes nessa situação, porque o que ele coloca aqui é muito grave. Ele fala assim, que assim que nós que tomamos essa postura, que temos essa postura, a gente acaba cometendo desmandos
de difícil compreensão e por vezes danosos de forma irreversível. Difícil compreensão por quê? Porque as pessoas que estão mais vigilantes, centradas, olhando de fora, elas se perguntam, meu Deus, por que essas pessoas estão fazendo esse tipo de coisa? Por que eles estão brigando por isso? Por esse motivo? Era simples, era só conversar e era só tentar resolver. Mas, às vezes, esses efeitos danosos que ele fala, que muitas vezes pode ser de forma irreversível, de repente nós nos colocarmos numa situação realmente tão grave que seja irreversível, que nós não temos como reverter os efeitos dessa situação. Tanto assim, cometendo desmandos, às vezes agredindo a pessoa, e às vezes até mais grave. Então nós temos que estar muito vigilantes, não só no trânsito, quando nós vamos assistir a um espetáculo. Acontece muitas vezes com pessoas que gostam muito de esportes, que vão aos campos assistir ao seu time, ao seu clube, também que estejam vigilantes, né? Que nós possamos alertar os nossos familiares, não se envolvam em confusões, não gerem confusões, não pratiquem, não deixe que a gritaria interior assim, seja externalizada, porque às vezes nós saímos de casa para buscar uma diversão, para buscar se distrair, para buscar, ou às vezes a gente está saindo de casa para ir fazer alguma coisa, algum compromisso, resolver algum problema. Às vezes nós estamos um pouco assoberbados, como diziam os bem mais antigos que eu, mas e aí de repente a gente deixa que tudo isso venha à tona num momento mais inapropriado, que é junto com uma outra pessoa que também às vezes não está bem e nós acabamos gerando um conflito desnecessário. Às vezes falamos coisas, dizemos coisas, fazemos coisas que nós não gostaríamos de ter feito depois, quando nós encontramos a paz. E aí no final ele coloca assim: peçamos ao Pai paz a todos e a nós mesmos, e estejamos vigilantes para sermos a paz que se derrama, quando se fizer necessário agirmos em favor do ambiente e do nosso próximo. Oportunos são todos os dias, com suas múltiplas oportunidades de convivência com os nossos semelhantes e com as situações que nós vamos viver. Essa mensagem é muito importante para os dias de hoje. Ele coloca uma linguagem um pouco rebuscada, mas não é difícil de entender. Não é difícil de entender e compreender o quão hoje, mais que nunca, é importante que nós estejamos vigilantes. Estamos atravessando a transição planetária, onde parece que tudo à nossa volta borbulha, tudo à nossa volta se torna muito mais intenso, está muito mais intenso. Os sentimentos estão mais intensos, as situações, dá a impressão que um grande peso na nossa cabeça, nos nossos ombros, porque realmente esse momento ia exigir de nós que nós estivéssemos preparados. E todos nós que aqui estamos tendo uma oportunidade ímpar de atravessar essa transição planetária, ganhando, quem sabe, alguns pontos, subindo um degrau, quem sabe. Então, estejamos vigilantes, ok? Então, essa foi a nossa mensagem de hoje, uma mensagem maravilhosa desse nosso irmão, que ele se coloca como J.A. Então, fiquem com Deus e um abraço carinhoso daquele que aquece o coração.